Boa tarde, meu nome é Simone Meirelles. Estou aqui para falar com você sobre a vida do Freud, mais especificamente do noivado dele com a Marta, que é a Marta Bernardes. Como que os biógrafos relatam isso? Primeiro que o Freud era muito reservado, então ele não se sabia como que era esse relacionamento dele com a esposa, no caso, noiva, né? Eles faziam muitas correspondências entre um e outro, porque esse noivado durou 4 anos, e dos 4, 3 eles passaram separados. Então, teve muita correspondência de carta entre um e outro, e aí sim, nessas cartas, que só houve acesso a elas depois da morte da Marta, que quando ela era idosa também as pessoas perguntavam como que era a relação dela, e ela só falava que o marido era maravilhoso, perfeito, e pronto, né, bem, muito formal, não revelava, né, como que era. Então, eles trocaram cartas durante o noivado, eles falavam que eram crônicas, colocaram esse nome, né, das crônicas. Eles até planejaram depois que casar e destruir essas cartas, mas a Marta não conseguiu destruir. Ainda bem, né? Porque agora a gente pode falar dessas cartas aqui agora. Então, foram mais de 900 cartas. E por quê? Primeiro eu vou falar por quê que eles estavam separados, né? Freud conheceu a Marta em Viena, que é onde o Freud estudou e tudo, e eles conheceu dentro da própria casa dele, né? Achei isso interessante, conhecer sua futuro esposo dentro da sua própria casa. Então, teve um dia que ele chegou em casa, normalmente ele não gostava muito de visita, e ia direto para o quarto dele, né, para o escritório, gabinete. Nesse dia foi diferente, em vez dele ir direto, ele reparou que tinha outras pessoas em casa, e aí ele viu a Marta, né, e viu uma mulher que estava descascando uma maçã lá na mesa e conversando alegremente com as pessoas. Chamou a atenção deles. Aí, em vez de ir para o quarto, ele se juntou às pessoas ali para conversar. E a partir daí que começou o romance deles. Né? Então, começou em Viena. E por que teve essa separação? A família da Marta era de Wandsbek, parece que é em Hamburgo, ou perto, faz parte de Hamburgo. Então, ela nasceu, a família dela era de lá, depois a família dela foi para Viena. E a mãe dela, assim, nunca superou essa mudança, né? Gostava muito da cidade natal e não descansou até voltar para a cidade dela, né? Então o Freud teve que... E ela voltou com a família para lá, né? Então, a Marta, com a mãe, tinha irmão, né, outras pessoas, voltaram para Wandsbek. E aí que foi essa distância, né, em que eles tiveram que escrever cartas, né? Então, todas essas cartas, a gente vê, eles falavam sobre amor, mas falavam sobre vários assuntos, mais de 900 cartas. E era assim, eram cartas longas, não eram cartas curtas, não, né? Diz que assim, a mais curta que eles podiam fazer era falar, né, 4 folhas. E tinha cartas que eram 12 páginas. Imagina isso hoje, escrevendo 12 páginas para a pessoa. Tem que ser muito apaixonado. Hoje em dia, a pessoa nem escreve mais, nem manda vídeo. Eles comentavam livros, eles liam, discutiam literatura, né, assuntos sobre livros, filosofia, contavam o dia a dia deles mesmos, das famílias. Tinha as juras de amor também, que sempre tem.
E o Freud mesmo fala assim, como se fosse um diário. E ele tinha diário também, pessoal. Então, a vida do Freud foi inteira escrevendo, né? Foi muito interessante. Essas cartas, a própria psicanálise, né? Sempre é como se todo o raciocínio dele ele colocava no papel, não dava. E todo o amor também, que essa questão da Marta também passou por aí, né? Marta Bernays era esguia, alta, pálida e de pequena estatura. Suas maneiras cativantes tornavam-se muito atraentes para os homens, o que se evidencia em várias alusões ao ardor dos seus admiradores e pretendentes, o que deu a Freud motivos para ciúme. Embora o fato nunca tenha sido mencionado nas cartas, tomamos conhecimento, por intermédio da própria senhora Freud, que antes de conhecer seu futuro marido, ela quase ficou noiva de um homem de negócios muito mais velho que ela, Hugo Kadish. Foi seu irmão Eli quem a dissuadiu do casamento, insistindo em que era tolice casar-se sem estar realmente apaixonada. A Marta, então, ela era 5 anos mais nova do que o Freud. E a família dela foi de Hamburgo para Viena, porque o pai ele arrumou um cargo de secretário de um economista conhecido lá em Viena. Mexeu com o secretário de um economista. Aí o pai dela, em Viena mesmo, ele vai ter um ataque cardíaco e ele morre na rua de ataque do coração. Então, quem substitui ele nesse cargo é o Eli, é esse irmão da Marta que até impediu o noivado, né? O primeiro noivado dela. Então, o Eli que ficou com esse cargo, então ele que sustentava, né, a mãe e as irmãs. Ele até tinha um outro irmão, tal, mas ele que virou o arrimo de família. E a mãe quis voltar para Hamburgo, né, para Wandsbek. E aí começou o tormento, né, do Freud. Ele ficou muito atormentado de ficar longe da Marta, né? Então ele fez de tudo para tentar ver se a mãe mudava de ideia. E o irmão apoiou, né, a mãe voltar para a cidade natal, para o desespero do Freud. E aí a família voltou. Então, é por isso que começaram as cartas do noivado aí, né? Então, foi em 1882, que o Freud viu ela pela primeira vez na casa dele, né? Descascando a maçã lá. E aí, então, eles começaram o namoro e o Freud mandava uma rosa por dia. Achei isso lindo demais. Mandava uma rosa por dia para Marta. E aí ele mandava a rosa e mandava tipo um bilhete com alguma citação. Aí era um latim, o espanhol, inglês ou alemão. Todos os dias mandava essa rosa. E aí chamava ela de princesa, que era o apelido que ele mais chamou ela. E aí ele teve que deixar ela ir para Wandsbek. E aí começa um pouco tipo uma mágoa do Freud com isso, porque a gente vai ver que tem duas fases do noivado dele. Tem uma fase que é mais conturbada, que é essa fase que você não sabe ainda se o outro gosta de você, aí tem o ciúme, tem isso, aquela fase mais instável, né? Mais que está sendo construída a relação, né, de confiança. E depois tem a fase que ele já tinha mais certeza dos sentimentos em relação a ela, que a segunda fase que foi mais tranquila. Mas a primeira foi bem difícil para ele,
Então, e a gente vê assim, ela tinha a certeza do amor dele, ele estava sempre escrevendo, né? Sempre demonstrando, mas ele não. E ele fica assim, encucado também, depois ele até escreve e fala assim que o único erro que ela fez foi porque ela só apaixonou nele 9 meses depois. Como se ele estivesse falando assim, não, mas eu já estava, há 9 meses antes eu já estava apaixonada e você só ficou apaixonada em mim 9 meses depois. Né? Aí ele fala assim, mas aos poucos ele vai vendo também que, segundo o que ele observou, é que tem muitas mulheres, a maior parte mesmo, vai aprendendo a gostar, né? Não, tem homens que são muito arrebatadores, né? E essa velocidade, às vezes a mulher ela aceita mais não ter aquele grande amor, ela vai construindo aquilo aos poucos, né? Mas para ele não, ele era bem doidinho, né? Ela gostava muito, né? E se atormentava e começou, era tormenta, ele escrevia, né? A gente não sabe se era isso, mas o que ele escreveu nas cartas era assim, que tinha a hora que ele esperava algo dela, uma resposta dela, ele escreveu, que era como se fosse uma coisa entre a vida e a morte, né? Aquela ansiedade, aquela indecisão, né? Incerteza, né? Ela gosta de mim, ela não gosta de mim. Então ele estava o tempo todo assim, pisando em ovos nessa questão do amor, mas muito, muito apaixonado, assim, pelo menos nas cartas, porque ele era reservado, ele era pesquisador, calmo e tudo, mas nas cartas era onde ele se abria, né, com ela. Aí, aí essa parte conturbada do noivado começou, tinha essa questão da separação, que eles mudaram de cidade, e aí o Freud, ele ficou com raiva, primeiro que pela mãe querer separar ela dele, não é nem separar os dois, né? Ela foi que ela quis, né, voltar para a cidade. Mas o Freud ficou atônito, que queria que a Marta convencesse a mãe para eles não irem, meio que deu uma cobrada, assim, mas será que ela não lutou para ficar comigo? Como que ela vai assim? E ele sabia também que o Eli deu apoio para essa mudança da mãe. Aí ele começou a ficar meio assim com ele, né? Tipo, mas também tá me tirando, tá me separando, né? Da minha amada. Mas aí começou a ter essa coisa, os dois como rivais, começou a ser assim. E aí entrou o ciúmes no meio, que essa primeira fase do noivado teve muito essa parte dos ciúmes, que uma das irmãs do Freud acabou fofoqueira, né, se fofoqueira, contou para ele que tinha o Max, que era um homem lá da época, né, que estava cortejando ela, era um músico, ele compôs músicas, né, e foi cantar para ela. Aí o Freud ficou doido, porque artista, né, tem os dons que ele era pesquisador, né, e os artistas presume-se, né, que tem aquela isso que a mulher gosta, né, aquele amor, o lado afetivo aflorado. Então ele ficou com muitos ciúmes, né, ficou com muitos ciúmes. E aí depois do Max teve o Fritz, aí que piorou tudo, que esse Fritz também era artista, né, então a gente teve uns rivais aí, artistas, e ele sabia que, como pesquisador, ele não tinha tanta chance. E esse Fritz a coisa pegou. A coisa pegou. Esse Fritz era muito amigo da Marta, pelo jeito parece que escrevia para ela também. Nesse tempo as pessoas escreviam muito, né? Então, ele percebeu
essa aproximação. Esse Fritz estava comprometido com outra pessoa, mesmo assim, Freud sacou que tinha alguma coisa, chegava nela, perguntava, ela sempre dava evasiva, dava um sorrisinho, não, é só amizade, é só amizade. Até que um amigo do Freud percebeu também que tinha alguma coisa aí. E aí esse amigo chamou eles para um café, falou, não, vamos resolver isso, né? Chamou o Freud e o Fritz para um café, para acertar isso aí. Aí que foi terrível, né? Porque eles sentaram lá para conversar e foi pior, porque o Fritz ameaçou ele, falou que ia atirar nele, depois atirar nele em si mesmo, né? Matar o Freud, depois matar ele mesmo, se ele não fizesse a Marta feliz. Então, gente, quem fala isso é só amigo. Isso eu falei, né? Não estava lá na época, mas ameaçou, falou, não, vou atirar em você depois em mim, se você não fizer ela feliz. E aí o Freud ficou muita raiva, né? E aí o Freud, só que quando ele falou a ameaça, né, vou atirar em você, o Freud foi rir. Aí ele riu. E aí o Fritz ficou louco. Ele falou, não, você quer ver que eu vou escrever agora uma frase para uma carta para Marta, falando para ela não casar com você. E escreveu lá na hora lá. Aí foi uma bagunça. Aí o Freud rasgou a carta. Aí o Fritz saiu correndo de lá. Correndo não. Diz que saiu de lá e os outros dois foram atrás dele. Aí o Fritz deu um piti lá, caiu em pranto. Acabou que o Freud levou ele para casa. Teve uma confusão. E aí o Freud continuava perguntando não, continuava conversando com a Marta, e a Marta, não, é só amiga, é só amigo. Aí o Freud foi perceber também, né, nem tudo que a pessoa fala é o que ela sente mesmo, né? E aí o Freud foi muito taxativo. Ele era muito, se você for ver assim as cartas e tudo, ele estava sempre marcando presença, né, ali. E aí falou para ela, falou, se você, tipo, ele estava meio que sempre medindo, dependendo do que ela fizesse, se terminava ou não terminava. Aí falou, se você continuar vendo esse cara, se você não rejeitar qualquer aproximação dele em relação a você, aí tá acabado. Então, ou você isola, não recebe nada, não rejeita qualquer aproximação, ou então não vai dar. Aí ela fez, aí ela cumpriu esse combinado com Freud. Então, foi os primeiros inimigos, né, dele nessa história foi esse ciúme desses dois, né? Primeiro o Max, foi mais rápido, e depois o Fritz. Aí depois do Max e do Fritz, que ele solucionou a questão, os inimigos, entre aspas, né, os inimigos do noivado que querem me separar da minha noiva, voltaram a ser a mãe da Marta e o irmão Eli, que tinha esse lance da família da Marta, que era o seguinte, a família dela, que era judia, né, a família judaica, a família tinha religião que era judeu, mas era muito ortodoxo, muito. E o Freud não tinha compromisso com isso, né? A família dele era judia, mas em religião em si ele não tinha. Então, o fato de ser muito duro, né? Aí tinha dieta religiosa, né, eles não podiam comer presunto, tem aquela coisa toda. No sabá, se esse sabá se guarda o dia de sábado, eles não podiam fazer nada, e aí era proibido até de escrever. E como o Freud e a Marta escreviam uma carta por dia, a Marta disfarçava, então, ao invés dela pegar a caneta lá da casa e
vai escrever, ela escrevia escondido com lápis, do Freud. E o Freud, acho que eu gosto tanto dele, ele era muito direto, assim, muito verdadeiro, muito franco. Não tinha pano quente, assim, até o jeito dele escrever era um jeito meio literário, até assim, não era escancarado, era uma coisa direta, mas bem elaborada, requintado, né? Mas ele não tinha nada de pôr pano quente, não, ele preferia as coisas claras, né? As coisas claras. Isso ele fez a vida toda. Então, ele não entendia assim, por que a Marta obedecia tanto à mãe. Que aí ele falava assim, não, mas o que é você ter que escrever escondido, né? O que é isso? Então, ele cobrava dela se posicionar diante da mãe. Mas para a Marta, tudo que a mãe dela falasse era como se fosse uma lei. E o Freud ainda comparou ela com a irmã dela, né? Que ela tinha uma irmã que, ao mesmo tempo, ele percebeu como se fosse assim, a Marta não estimava tanto a mãe, mas fazia tudo que ela queria. E a outra gostava mais da mãe, só que não fazia tudo que ela queria. Tipo, ele falou que a irmã dela não poupava a mãe. Já a Marta, o desejo da mãe era lei. Então a Marta ficou muito. Isso a gente pode ver também nos namoros de hoje, tem sempre a questão da diferença das famílias, né? Então, dos valores. Então, tem, às vezes, a pessoa que não sabe se vai seguir o costume de uma família, quer seguir o costume da própria família, que a gente é criado num ambiente e a gente quer, né, continuar fazendo aqueles costumes. E aí, quando casa, a outra família tem outros costumes, né? E aí, de que lado que você vai ficar? Não é do lado do seu esposo, da sua mulher, do lado da outra família, né? Da sua ou da outra. Então, o Freud meio que passou por isso. Ele chegava, do jeito que ele fez com o Fritz, ele chegou a falar também com a Marta, por causa do irmão dela, né? O irmão da Marta, que chamava Elie Bernhardt, ele se casou com a irmã mais velha do Freud, chamava Ana. A questão financeira era diferente, porque o Elie ganhava bem, né, nas coisas dele. Então, ele sustentava as irmãs e passou a sustentar, em parte, a família do Freud por causa da Ana, né? Que ele se casou com a Ana. E o Freud não tinha dinheiro naquela época, era a época que ele estava batalhando aí, não sabia se ele ia para a clínica particular, como é que ele ia se manter. A gente viu nos outros vídeos, né? Que era complicado isso para ele. Que ele sempre. Aí aqui no livro fala que até para dar algum presente para Marta era complicado. O Freud dava coisas simples e era uma grande satisfação quando ele podia dar. E esse noivado extenso dessa forma foi porque ele precisava de dinheiro para casar, né? E eu imagino o tormento que eu penso, né? Como que deve ser naquela época, né? Que o homem sustentava a casa, tinha questão de dote, tinha uma questão de dote, que a mulher tinha os dotes e tudo. E aí a grande questão também, junto com a mãe de Marta, é como se a mãe dela tivesse que aprovar um candidato que não tinha dinheiro, né? Que não tinha muito dinheiro. Então já tinha religião, que a família dela sabia que o Freud não era a favor, ele falava que tinha muita superstição, muita essas religiões mais radicais, né? Então já não tinha a mesma religião, ainda tinha esse problema do financeiro junto, né? Não queria falar do episódio do anel, né? Na época. A Marta tinha ganhado da mãe dela um anel do pai,
que era o anel do pai dela, que tinha uma pérola no anel, né? E parece que também não servia na mão da Marta. Ela dá esse anel para o Freud, né? Para o Freud usar, e ele usa, né? Aí teve esse episódio, acontece uma coisa que ele corre na Marta para perguntar, para tentar tirar uma superstição que estava na cabeça dele, que esse anel dele racha no meio. E ele ficou achando que podia ser, como ele também tinha, nessa primeira parte, tinha insegurança do amor dela, então ele pensou assim, será que ela não gosta mais de mim? Será que é alguma coisa que aconteceu com ela que resultou também nessa rachadura no anel? Porque eles que estava aconteceu assim para rachar esse anel, porque ele bateu a mão com força na mesa, porque estava com inflamação de garganta. E aí foi um médico, não sei se operou alguma coisa que fez na garganta dele, que quando ele foi ser tratado disso, doeu demais e ele bateu a mão, né, muito forte, e aí ele viu que rachou o anel. E aí ele vai e escreve, né, fala com a Marta assim, o que você estava fazendo nessa hora, né? Deixa assim, nossa, será que ela... Aí, e ela depois falou, não tem nada não, essa hora eu estava comendo bolo. Tipo, que coisa grave que ela devia estar fazendo, né? Que ele imaginou o tamanho da fantasia aí. Aí ele viu que não tinha nada a ver, mas eu me pergunto se não tinha, né? Porque depois, aí ele arruma o anel, inclusive depois manda fazer um igual para Marta usar. Por que isso? Eles ficaram noivos em segredo, esse noivado foi terrivelmente escondido, né? Não estava muito explícito o motivo, mas ficou parecendo mesmo essas dificuldades, seja de religião, financeira, entre as famílias. Eu sei que era mesmo escondido, né? Então, teve uma vez que ele ficou no hotel e ficou morrendo de medo, aí registrava com outro nome. Nunca pensei que o Freud fez isso, a gente vai estudando, vai vendo. Registrava com outro nome, aí ele ficou com medo um dia de que o Eli ia para lá também, uma época que ele estava, e aí falou, nossa, agora se ele hospedar no mesmo hotel que eu, vai descobrir. Aí depois ele deu graças a Deus que o Eli não foi para aquele hotel, foi para outro, né? Então sempre tinha isso, as irmãs do Freud não sabiam, a mãe não sabia, e eles escondendo, até que isso aí não acaba que um vai descobrindo, né? Algumas irmãs do Freud descobriram, e depois, finalmente, eles contam para a mãe da Marta, depois parece que dá até um presente para ela, não se sabe muito bem se ela aceitou isso normalmente ou não, né? Não ficou registrado, não sei se é pelo que o Freud tinha, né, contra ela, por conta dessa separação deles de cidade, mas no começo foi bem escondido. E aí esse episódio que eu estava contando do anel, não aconteceu só uma vez, não. Eu penso que o anel deve estar ligado com a questão do noivado mesmo, né? E tantas vezes ele também tentava interromper, às vezes ou por ciúme, ou por alguma coisa que ele queria que ela demonstrasse que gostava dele, enfim. Então, esse anel rachou não foi uma vez, não, foi duas vezes. Aí, na segunda, até a pérola saiu. E aí, parece que ele. E também, coincidentemente, não sei se é coincidência, também ele estava com a garganta inflamada nessa segunda vez que rachou. Enfim, parece que a Marta ainda pegou e deu um outro anel para ele. Sei que no resumo das coisas, assim, Freud demorou, mas depois ele conseguiu dar para ela um anel de noivado. Foi simples, né? Não foi um anel assim, mas depois de um tempo ele conseguiu, né, dar esse anel para ela.
Boa tarde a todos. Meu nome é Simone Meireles, sou formada em psicologia pela PUC de Goiás. Estou aqui para falar da segunda parte sobre como foi o noivado do Freud. Então, a gente viu na primeira parte uma etapa que duraram 4 anos esse noivado. A etapa mais complicada que foi onde ele tinha mais dúvida do amor dela, que estava no início. Ela teve que ir embora para a cidade natal com a mãe dela, então eles ficaram separados. Então, assim, nas cartas que ele escreve, ele tinha muita urgência de vê-la, né? Então, teve uma época que ele ia tirar férias no hospital e já estava marcado de ir para lá e ele não tirou, porque o chefe ia tirar férias, 2 outros médicos foram convocados, eles foram voluntários, na verdade, para atender um caso de emergência que estava tendo um surto lá, se era de cólera, na fronteira. Então, ele ficou muito injuriado, ele quase pediu demissão. Como que eu não vou ver minha noiva? E por pouco ele não pediu demissão nessa hora. Os amigos dele fizeram ele pensar direitinho e não fazer isso. E foi bom porque ele ficou e ele teve um desenvolvimento bom no hospital. Mas então era muito, muito urgente ele casar com ela, ele ia arrumar dinheiro para poder, né, ter condição de casar com ela. Então, nesse primeiro momento que foram dos ciúmes também, que ele teve ciúmes do Max e do Fritz, que eram 2 pretendentes lá que cortejavam a Marta. Então, nesse primeiro momento foi meio atribulado. Aí, só que aí ele venceu a questão do ciúme, até que combinou com a Marta de não receber mais o Fritz, não, né, rejeitar qualquer aproximação. E ela, no começo, ela falava que não tinha nada a ver, que era só amizade, mas ela concordou e parou, né? Parou de ver. Então, agora a gente entra num segundo momento, que já é um momento um pouco mais, digamos, agradável, que o amor já não tem tanta insegurança, já tem mais a confiança, né? Então, o que o Freud falava desse período? Vou ler aqui uma frase dele. Nos primeiros tempos, meu amor por você misturava-se a uma dor amarga. Depois veio a alegre confiança em uma lealdade e amizade duradoura. E agora eu a amo como uma espécie de encantamento apaixonado, que é o único sentimento que ficou e que excedeu minhas expectativas. Então aí já foi uma maré mais mansa, né? Mais calma, essa segunda fase. Porém, o que acontece? Mais na frente já vem um pouco mais de tempestade, né? Porque dinheiro, né? Então, toda essa dificuldade que o Freud tinha também, é que acontece? O Eli, que é o irmão da Marta, né? Sempre teve uma posição melhor, ganhava melhor o cargo, sustentou a irmã, a mãe, as 2 irmãs, até ajudava um pouco a família do Freud, que ele casou com a irmã do Freud, com a Ana. Mas só que chegou dois incidentes, né, que meio que balançaram um pouco essa estabilidade aí. O primeiro que era o irmão mais novo do Freud, Alexander o Grande, né, Alexander, que foi o Freud que deu o nome dele, né, que deu a sugestão do nome do irmão. Esse irmão do Freud foi trabalhar com o Eli, né, começo de trabalho, né, então se fosse um estágio, mas foi trabalhar com ele. E no começo, que era para ele realmente aprender, então ele não ganhava nada. Né? Mas passou um tempo, aí o Freud falou com ele, agora você pede um salário, hein? Tipo, já passou um tempo, você vai ganhar alguma coisa com isso. Né? E aí o irmão dele pede, né?
um salário correspondente para o Eli. E o Eli responde para o Alexandre que ia pagar para ele a partir de 2 meses daquela data. Daqui 2 meses ele começaria a pagar o salário para ele. Isso que o Freud tinha falado para o Alexandre, olha, se ele não te pagar, não fica. E aí, diante dessa resposta, o Alexandre não ficou, né, não ficou. Aí foi aquela bagunça, né, coisa de família, vocês devem imaginar. Aí um acha ruim, aí a Marta, aí ele fala com a Marta e a família da Marta, né? Ele tá sempre também meio que pressionando a Marta para poder ficar do lado dele, né? E aí essa questão do irmão do Freud meio que acentuou tipo uma inimizade, né, com o Eli. E aí, mais para frente, mais ainda, porque naquela época tinha questão de dote, né? Tá, a Marta tinha um dote, que era o que ela herdou, assim, para o casamento, né? O Freud não tinha tanto dinheiro. Aí, e o Freud já estava querendo casar, e aí ele sabe, porque o Eli, o cargo que era até do próprio pai do Eli, tinha a ver com economia, né? As coisas tinham a ver com dinheiro. E o Freud, naquela época, acho que ele nem investia. Parece que só no fim da vida dele que começou a fazer investimentos e tudo. Então, e aí que aconteceu? O Eli pegou metade do dote da Marta para fazer investimento, alguma coisa ali, mas ele pegou metade do dote da Marta. Aí o Freud, doido para casar. Aí o dote, metade do dote estava na mão do Eli. E ele, segundo o Ernest Jones, ele fala assim, para o Freud, se o dinheiro não está ali é porque eu não tenho o dinheiro. Ele não pensava em termos de investimento, assim, né? Não estava acostumado com dinheiro. Não está ali é porque não tem. Então, aí ele começou a cobrar isso da Marta. Não, ó, fala para o seu irmão devolver o dinheiro. Não é que eles tinham que comprar móveis para poder casar. E a Marta fica assim... Não é qualquer um, né? Não ia achar muito bom. Porque ela confiava no irmão, o irmão nunca tinha deixado ela na mão, né? Que aí ela acha ruim. Aí mas ela pede, né? Pro irmão, não sei se ela escreve, o Freud pede isso. Não, acho que ela não escreve, ela não chega a escrever, não. Quem vai escrever para ele é o próprio Freud, vai mandar alguém entregar, porque ela não achou bom, porque para ela o irmão dela sempre foi honesto, né? Aí o Freud, ele mesmo manda um recado lá e aí o Eli responde com um cartão postal, um cartão com evasivas. O Freud vai ficando cada vez mais irritado. Eu acho que das coisas que tem aqui no livro, na biografia dele, que fala, assim, o ponto que foi, quase rompeu o noivado mesmo, foi esse, né? Porque ele ficou com muita raiva, então, eu sei que ele deu um jeito de cobrar isso do Eli, e no final o Eli pagou. Ele pagou, arrumou o dinheiro lá, e devolveu e tudo, e aí deu certo, mas que foi a primeira vez que a Marta, ela só continuou depois desse incidente, porque já tinha algumas outras brigas anteriores, né? Que ela tinha certeza do amor do Freud, da afeição do Freud, e se antes teve, né, essas crises, ela confiou que ia dar certo, né? Mas foi a hora que ela mais titubeou, tipo assim, é como se fosse assim, ela voltou mais pelas lembranças, né, do passado, que eles passaram as crises, do que pelo amor em si, né? E aí essa fase o Freud foi muito taxativo.
ele chegou quase a falar assim, ou você fica comigo ou você fica com a sua família, né? Então, ele tinha muito isso, né, e tem isso mesmo, né, nas famílias. É, com quem que você tá, né? Com a sua família ou com os valores de quem está com você, né? O que o Freud fala sobre essa questão para Marta? Se você não pode gostar o suficiente de mim para renunciar em meu benefício à sua família, então você tem que perder-me, destruir minha vida. Não lucrará muito para si com sua família. Então, ele é bravo com isso. Só que aí no final, como falei também, né, que as coisas vão melhorando, né? Ele foi vendo, ele até começou a conversar com a mãe da Marta, como diz o Ernest Jones escreveu que depois ele teve um Natal lá, que eles conversaram, aí falou assim, depois o Freud foi ver que a mãe dele era um ser humano e não um ogro, não sou instalado, entendeu que ela era um ser humano e não um ogro. Ele também meio que até não ficou maldizendo a pobreza dele, né, a falta de dinheiro, que é uma parte que ele escreveu aqui, né? Não sei onde que tá, mas ele fala assim que aqui a pobreza era o único obstáculo que impedia seu casamento, né? Aí ele vai depois e fala assim: estou reconciliado com o fato de sermos tão pobres, falando para Marta. Pense, se o sucesso fosse exatamente proporcional aos méritos da pessoa, não nos faltaria o fervor da afeição? Eu não saberia se você amava a mim ou ao reconhecimento que eu tivesse obtido. E, caso fosse eu desafortunado, a dama poderia dizer: não o amo mais. Você se mostrou desprovido de valor. Isso seria tão odioso quanto os uniformes que vemos por aí, nos quais o valor do homem está inscrito no colarinho ou no peito. Então, acabou que ele... E se ele tivesse dinheiro, né? Tipo, ela estaria com ele pelo dinheiro, ou pelo título dele, pelo dinheiro em si. Então, aos poucos, isso vai meio que apaziguando, né? Que toda família tem aquelas fases mais críticas, depois melhora. Mas, enfim, aí o que aconteceu? Essa última briga deles, que foi mais difícil, eles conseguiram superar, né? De alguma forma. Que o Freud falava para Marta, mas aí, porque o Eli fez uma proposta, antes de dar o dinheiro mesmo, que foi no final ele deu, ele fez uma proposta para ele assim, para Marta, quando foi as primeiras negociações, né? Que ele podia ser o fiador para eles comprarem os móveis. E o Freud não gostou, de jeito nenhum. Tipo, como se fosse assim, o nosso casamento vai ficar na mão, né? E se a casa for penhorada, tipo, fica na mão dele, não fica no... Sei que, no final das contas, o que o Ernest Jones coloca, né? Essa briga, a Marta ficou muito chateada, falou, vai tudo por causa de dinheiro, né? Tipo, que ela colocou, né? Por uns poucos e miseráveis florins, essa crítica, né? E aí o Freud vai e fala, não é por dinheiro,
né, era mais porque estava em jogo a esperança que ambos tinham de um casamento feliz, né? Então, a Marta, ela era muito firme, tipo, o que o Ernest Jones fala, assim, que o Freud era firme, mas o Freud ainda tinha era meio que cão que ladra não morde, tipo, ela gostava também de dar uma pressão, mas no fundo, deixava e tudo, mas aí mas a Marta não, quando Marta decidiu uma coisa, ela era mais firme até do que o Freud. Então, a personalidade dela era. Ela tinha, assim, os panos quentes, que parece que a mãe dela também era assim. Tipo, na hora do vamos ver, titubeava, né? Diplomacia, não falava tanta verdade, queria dar um jogo de cintura ali, tudo, que ele não gostava disso. A mãe dela era mais ainda assim do que a Marta, né? Mas talvez isso também tenha segurado, né? Porque todas essas, às vezes o Freud tinha uns rompantes, você me ama ou não me ama, né? O tempo todo, assim. Essa vez que ele quase que ele não que ele marcou de ir para o Wandsbek ver ela e não pôde ir. Ele sentiu, ele escreve, ele sentiu como se o mundo tivesse destruído. Então, ele tinha, pelo menos o que as cartas falam, né? Se é exagerado ou não. Eu, pelo menos, eu sou meio que exagerado nas minhas coisas. Eu, assim, tô morrendo, não é que eu tô morrendo, mas ele colocava assim, que era o mundo dele, era ela, assim, né? Mas, enfim, essa fase, então, a segunda fase do noivado. E aí, depois nós vamos para ver como foi o casamento dele. Até a próxima.